Olá pessoal, meu nome é Danusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho e hoje a nossa palestra, o nosso bate-papo é sobre a verdadeira caridade. Para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto, eu convido então a todos, mesmo à distância, a fazermos uma prece em conjunto, que possamos tranquilizar nossa mente e o nosso coração, nos conectando à bondade divina. Por isso, seja onde estivermos, que possamos então respirar profundamente, tranquilizando e relaxando o nosso corpo físico, abrindo a nossa mente e elevando o nosso pensamento até a doce figura do Mestre Jesus. Nos centrando nele, pedimos então o amparo, a intuição, o carinho, o abraço acolhedor, que ele nos auxilie, que ele nos auxilie nesse processo de evolução, compreensão de seus ensinamentos e que possamos sentir essa bondade e essa misericórdia que se estabelece na nossa jornada, no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre amado, pelo teu carinho. Obrigado aos teus mensageiros que também nos intuem. Que possamos dar, então, por aberto a nossa atividade de hoje, confiantes da tua bondade, do teu amor por todos nós. Que assim seja. Meus amigos, então, como foi dito, o nosso tema de hoje é a verdadeira caridade. E para começarmos essa palestra, vale a pena lançar uma primeira pergunta. Por que falar sobre a caridade é um assunto recorrente? Porque o tema caridade é sempre frequente em livros, em outras palestras, em outros materiais e conteúdos que muitas vezes chegam até nós. Porque se constantemente retoma esse assunto. E aí, para a nossa reflexão, vale pensar. Se nós voltamos, retomamos constantemente esse mesmo tema, é porque ainda temos muito a aprender sobre ele. É porque ainda precisamos inserir, de fato, não apenas a caridade, mas o que há por base, o que há solidifica esse termo no nosso dia a dia. Então, se nós precisamos retomar esse assunto, porque nós necessitamos ainda fazer com que a caridade seja uma realidade do nosso dia a dia, que seja mais do que um hábito, mas que seja parte de nós, que seja um verbo de ação. Se é necessário essa retomada para que isso se torne constante em nós, cabe então uma segunda pergunta. O que é a caridade? No que nós podemos, ou que nós podemos compreender como sendo a caridade? E aí, nós vamos resumir a caridade, ou o termo caridade, em uma palavra: amor. E talvez muitos de nós já tenham ouvido isso. Caridade, ou ser caridoso, é um ato de amor. Mas não é com essa simplicidade que nós estamos trazendo aqui a reflexão, ou esse argumento. É importante lembrar de que caridade é amor. E amor é a manifestação divina de Deus em nós. E qual a diferença de se entender isso? É que no momento em que eu tomo a palavra amor como essa manifestação divina que há na minha vida, eu percebo, ou eu entendo, ou eu passo a me abrir mais para compreender que tudo aquilo que está ao meu redor deve ser visto com um olhar de amorosidade. Deve ser compreendido como uma construção feita com amor. Porque Deus se manifesta de muitas formas, de inúmeros modos, de inúmeras maneiras, a partir do mineral, a partir dos animais, a partir do homem, a partir da natureza. Tudo que está ao meu redor foi produzido com amor divino. Tudo que está ao meu redor foi construído e edificado, desenvolvido por um plano amoroso. E essa amorosidade, esse amor faz parte de nós.
está na nossa essência. Então, quando eu entendo que tudo ao meu redor é feito por amor e com amor, e que se há algum caos ou que se há algum desequilíbrio, esse caos e esse desequilíbrio, ele foi provocado, ele foi construído a partir da nossa ignorância, a partir da nossa ainda não compreensão de Deus. Porque muitos desses caos são gerados pelas nossas perturbações. Mas o status quo em que nós habitamos, ou que Deus nos coloca, é de amorosidade. É para que possamos aprender a sermos amorosos, é para que possamos desenvolver o amor que é em nós, doando, recebendo, agindo no amor, praticando o amor, realizando o amor, sendo o amor. E vejamos como isso é importante, porque no momento, então, que eu compreendo que eu sou, como indivíduo, como ser, então, planejamento, um plano de amor, eu passo a tentar ver as coisas ao meu redor com um olhar maior de generosidade e bondade. E a mim mesmo, olhar para mim mesmo como alguém que merece amor. E a caridade, fruto desse amor, é uma extensão dessa divina bondade. A caridade é uma extensão dela. Por isso nós podemos dizer que caridade é amor. E aí, quando nós falamos na verdadeira caridade, muito se dá para esclarecer os equívocos e esses enganos que nós cometemos. Reduzimos, muitas vezes, a palavra caridade ou o ato caridoso em esmola, em bens materiais, em doação. Nós limitamos a caridade como um ato de doar, ou às vezes até mesmo como apenas uma esmola a ser oferecida. Só que caridade, se é amor, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas doar, é muito mais do que apenas um bem material sendo repassado, sendo oferecido. O amor e a caridade está na forma como isso acontece. Está na forma como fazemos essa doação. Ela está praticamente inundada no modo como agimos em relação àquele que precisa de ajuda, que precisa, num determinado momento, de um ato caridoso, do nosso ato caridoso. A caridade, ela é mais do que a esmola, porque ela não se limita, então, a uma relação superficial, onde nós apenas repassamos algumas coisas à frente, sem nos importarmos com a realidade daquele que está recebendo. A caridade, ela vai para além da esmola, para além desses bens materiais, porque ela também está interligada a questões emocionais. Ela não está apenas no verbo fazer, eu faço a caridade, mas no verbo ser, eu sou caridoso. Eu sou caridade. E o verbo ser significa o quê? Que então, mais do que fazer, eu sinto o amor que eu preciso desenvolver em mim, que eu preciso ter por tudo aquilo que está ao meu redor. Eu passo a ter uma sensação de gratidão por aquilo que faz parte da minha vida. E, consequentemente, eu desenvolvo, ou eu passo, a ter no mais íntimo do meu ser os elementos primordiais que dão base para a caridade. Então, eu sou caridoso. Eu passo, então, talvez a lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: quando Kardec pergunta aos espíritos, justamente no tópico caridade e amor ao próximo, na questão 886, ele diz: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos, de forma sucinta, respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão.
Vejamos em que em nenhum momento os espíritos dizem para Kardec: bom, caridade para Jesus é doar, é fazer com que a esmola seja realizada, é fazer, fazer, fazer. Não. Ele fala em benevolência, ele fala em perdão, ele fala em indulgência. E esses termos estão ligados ao ser benevolente, ser indulgente, ser amoroso a ponto de perdoar. Então, novamente, a verdadeira caridade, ela está ligada a uma série de valores morais que precisamos desenvolver, que estão vinculadas ao amor e ao respeito ao próximo. No momento em que eu desenvolvo, ou que eu me permito desenvolver a minha generosidade, ou a minha empatia em relação às pessoas que estão ao meu redor, eu consigo me colocar no lugar do outro. Se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo, em diferentes situações, ouvir mais do que falar. Eu passo a tentar compreender a realidade daquela pessoa. Eu passo a tentar compreender as dificuldades e limitações daquele indivíduo. Seja um amigo, seja um familiar, seja quem for, ou um estranho. No momento que eu me coloco no lugar do outro e passo a tentar ter empatia pela situação em que ele se encontra, eu estou, então, me tornando ou me disponibilizando o meu tempo, disponibilizando a minha compreensão, para que nós possamos, de alguma forma, nessa troca de relação, crescermos juntos. Ele, de algum modo, poder aprender com algo que eu possa vir a dizer e eu aprender com a sua situação. Então, meus amigos, vejamos o que está sendo dito aqui. Nós estamos falando que a caridade é um tema importante, sempre retomado, porque nós ainda talvez não tenhamos aprendido o verdadeiro sentido da caridade. E por que não? Porque nós, muitas vezes, ainda limitamos a caridade apenas à doação de bens ou então a esmolas. Quando nós não nos limitamos mais a isso, não basta apenas, então, compreender que caridade é mais do que uma doação de bens ou uma ajuda que eu possa oferecer fisicamente. Nós precisamos nos preparar emocionalmente, precisamos compreender a nós mesmos, precisamos também estudar a nós mesmos, precisamos olhar para dentro de nós e perceber que as nossas limitações são limitações próximas, iguais a muitas das pessoas que estão ao nosso redor. Assim, quando percebemos que nós mesmos temos limitações, passamos, então, a ganhar mais lucidez de que se eu tenho limitação, o meu próximo, seja quem for, também vai ter a dele, e eu preciso ter ou me esforçar para aprender a ter a paciência, a tolerância e a benevolência que eu gostaria que tivessem comigo. E aí nós voltamos para aquilo que foi comentado, nós voltamos para uma caridade que não é apenas fazer, mas para uma caridade que é ser, se tornar. No momento que eu me abro para compreender que os outros têm limitações assim como eu tenho, eu passo a ser, então, mais empático, tenho empatia com o outro e passo também a ter maior respeito por mim, pelas minhas próprias dificuldades, pelas minhas limitações, pelo tempo que eu preciso para aprender aquilo que está ao meu redor. Passo a ter paciência comigo e, tendo paciência comigo, eu também exerço ou tento ou me esforço para ter paciência com o outro. Então, uma relação mútua de aprendizado passa a existir nessa troca, nesse ato generoso em que eu compreendo o outro, em que eu tento aprimorar a minha indulgência, a benevolência, essa bondade, essa consideração em relação ao outro e o exercício do perdão, que é, então, o que o Livro dos Espíritos nos traz. Ser caridoso e não apenas fazer a caridade. E se fizermos a caridade, que ela possa andar junto com esse verbo
de ser, fazer e ser andando juntos, para que nós possamos colocar e inserir a bondade e o amor no nosso dia a dia, na nossa vida, exercitando, então, a caridade. Caridade é amor. E é amor justamente porque essa bondade divina é amor. Então, o que vale também reforçar é que Kardec foi muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito perspicaz ao perguntar para os espíritos qual era a visão, no caso, o verdadeiro sentido da palavra caridade para e conforme Jesus. Então, olha que diferença faz ele colocar nessa pergunta a palavra Jesus. Se Kardec tivesse perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, nós provavelmente poderíamos ter uma resposta X. Mas quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, o que ele está nos estabelecendo aqui? Ele está sendo reto e perguntando, olha, a palavra caridade pode ter muitas deturpações, muitas formas de ser compreendida, mas eu quero saber conforme o modelo maior de perfeição que nós temos na Terra, Jesus. E aí, por isso, os espíritos dizem, bom, se é como Jesus tentou trazer, tentou explicar, tentou mostrar, então, é benevolência, indulgência e perdão. Então, eles nos mostram que essa indulgência, essa benevolência, esse perdão, essa capacidade de perdoar, como foi dito, já está para além da esmola. E não que a esmola seja errada. Como nós comentamos, a questão de oferecer a esmola sempre está no ato de como fazer isso. Sem humilhar o outro, sem constranger o outro, sem fazer com que isso seja um ato caridoso apenas para alimentar o nosso ego, apenas para alimentar o sentimento de inferioridade que muitas vezes nós carregamos e temos, e que no final da nossa conta, da nossa jornada, nós acabamos tentando atenuar esses sentimentos de inferioridade com uma doação, com um ato que, ao nosso ver, está sendo um ato de generosidade. Não, caridade vai para além disso, muito para além disso. Nos mostra que se nós queremos de fato ser caridosos, nós ainda temos que nos esforçar, temos que treinar, temos que praticar, sim, e tentarmos, mesmo de forma imperfeita, mas tentarmos e colocarmos em prática esses sentimentos ou essas ações de bondade, de generosidade, de compreensão, de paciência, de empatia, porque é isso que vai fazer com que nós entendamos esse amor divino que há em nós e que há no outro. Então, somos caridosos? Talvez sejamos até, a partir das ações que fazemos. Mas ser caridoso não é algo que tenha um fim. Eu acho que essa é a questão importante a ser acentuada. Porque se Jesus, para ele, a caridade, o verdadeiro sentido da caridade é benevolência, é generosidade, é perdão, é indulgência, vejamos que são ações, são virtudes que levam, daqui a pouco, uma jornada inteira para que nós possamos aprender, ou mais de uma, muitas, daqui a pouco muitas encarnações tentando colocar ainda em prática esses mesmos ensinamentos. Então, o que importa é nós ganharmos lucidez. O que nós queremos? O que é importante para a nossa evolução? Nós compreendermos aqueles que fazem parte da nossa vida. Se é importante compreender o outro, como eu posso fazer isso? Me colocando no lugar dele. Se eu vou, então, me colocar no lugar dele, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Desenvolver a minha paciência, desenvolver a minha generosidade, desenvolver, então, a minha tolerância.
Então, se eu preciso disso, eu começo a treinar realmente no meu dia a dia, com pequenas ações. E essas pequenas ações talvez sejam grandes atos de caridade. Se eu for tentar comparar com algum outro grande feito que ganhe muita visibilidade. Porque às vezes, meus amigos, as grandes vitórias que nós temos morais são aquelas que o mundo não vê e não aplaude. E no momento que o mundo não aplaude, muitas vezes podemos nos enganar de que não estamos evoluindo ou alcançando melhora no nosso comportamento. Mas, de novo, são aqueles atos pequenos que muitas vezes conseguimos realizar vencendo a nós mesmos, é que Deus testemunha a nossa evolução e a nossa melhora moral e emocional. Então, sim, no momento que eu me coloco no lugar do outro, no momento que eu treino a minha paciência, a minha tolerância, que eu me torno mais aberto para ouvir o outro, eu estou sendo generoso, eu estou no ato ou numa ação de caridade ou caridosa com o outro e comigo. Porque se caridade é amor, todo o amor que o outro receber vai passar primeiro por mim. E se vai passar por mim, por eu estar promovendo ou tentando promover aquela ação, isso significa que nós dois nos beneficiamos. Isso significa que o ato de caridade, ele nunca é unilateral. Ele é uma rua de duas vias, de duas mãos, porque o amor que eu dou, o outro recebe. E toda a alegria, toda a bondade que o outro acaba tendo, percebendo naquele ato, a partir da sua vibração, eu também recebo. E eu recebo mesmo se ele não me agradecer. Eu recebo porque o amor que eu passei para ele passa antes por mim. Então, vejamos de novo. O fato de Kardec perguntar, segundo Jesus, o que é a verdadeira caridade, nos mostra que nós temos muito ainda a percorrer para desenvolver o verdadeiro perdão, aquele perdão real em nós, que nós oferecemos ao outro, ou o perdão que nós recebemos, a generosidade, a bondade, todos esses valores que nós mencionamos aqui. E cabe, talvez, aqui também comentar, ou pelo menos lembrar, que quando se fala em caridade, se fala em amor, já que foi dito que nós podemos substituir a caridade, ou compreender a caridade como esse amor e respeito ao outro, vale lembrar que muitas vezes o nosso amor em relação ao outro deve estar, muitas vezes não, de preferência ele deve estar em equilíbrio. O amor que eu dou, a compreensão, a tolerância, esse processo de empatia, de me colocar no lugar do outro, deve estar em equilíbrio. Deve ter equilíbrio. Por quê? Porque se eu não coloco equilíbrio nessas emoções, se eu não coloco equilíbrio nas minhas ações, eu daqui a pouco posso estar tomando a dor do outro como se fosse minha. E tentando vivenciar pelo outro o que só ele pode vivenciar. Nós não temos, e nem devemos, e não nos cabe retirar a dor do outro, seja qual for a dor. Nos cabe auxiliar para que, seja qual for a situação, as pessoas que fazem parte da nossa vida passem por suas dores, passem pelas suas dificuldades, com menos sofrimento, porque nós estaremos lá, nesse processo de tolerância, de compreensão, numa tentativa, no ato de generosidade, tentando dizer, apoiar, você não está só, mas eu não tenho como tirar sua dor. Eu sinto a sua dor, eu compartilho da sua dor, mas eu não posso retirar a sua dor. E eu não posso retirar as suas dificuldades. E eu não posso retirar também a oportunidade que você tem de evoluir, de crescer. E isso cabe em quais tipos de exemplo? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia.
quando nós temos os nossos filhos, por exemplo, e queremos fazer com que todas as dificuldades que eles vivem sejam atenuadas a tal ponto que eles não sofram. Talvez o sofrimento faça eles crescer assim. Eu não posso passar a mão da cabeça e ser conivente com o outro, daqui a pouco até mesmo com uma atitude equivocada, se não é um filho, ou um outro parente, ou um amigo. Eu não posso também, nesse caso, se o outro está tendo uma atitude errada, equivocada, que está prejudicando a si e a outras pessoas, eu não posso ser conivente. Eu não posso entrar em desequilíbrio pensando que, dando aval para suas atitudes, eu estou sendo caridoso, eu estou sendo generoso. Barrar qualquer ação que prejudica, que faça ou que gere o mal, é também um ato de caridade. Não se curvar ao mal é um ato de caridade. E é um dever nosso não nos curvarmos. E quando se fala em mal, é tudo aquilo que talvez possa denigrir, prejudicar, possa, de alguma forma, constranger a própria pessoa ou outras pessoas. São os preconceitos, são as ações que podem ferir emocionalmente, fisicamente o outro, tudo aquilo que causa desequilíbrio. Então, por isso, essa palavra, de novo, equilíbrio nas nossas ações, na forma como nós nos tornamos prestativos ou tentamos ser generosos, é importante de ser observado. Para não tentar tomar a dor do outro como se fosse nossa, porque tem dores que não cabe a nós tentarmos retirar, tem situações que não nos cabe, que não nos pertence, mas que nós podemos estar lá para auxiliar, para apoiar, e há ações que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor tomam e que são prejudiciais, e que prejudicam a si, prejudicam outras pessoas, e que cabe a nós alertar, sim, dizer isso não é o ideal, isso não é o certo, ou isso não é o justo, isso não é adequado, porque todas as nossas ações, de acordo com a lei de Deus, então nós temos a lei de ação e reação, toda a nossa ação vai gerar uma reação. Que as nossas ações, então, sejam de equilíbrio, para gerar equilíbrio, sejam de amor, para trazer amor. E, claro, retomamos talvez a primeira pergunta novamente. Por que esse assunto sempre é retomado? Por essa necessidade, esse lembrete diário. Estamos sendo caridosos? Estamos, de fato, sendo generosos? Estamos colocando em prática, de fato, ou tentando, nos esforçando, porque essa é a grande questão, nos esforçarmos para sermos mais indulgentes, para sermos mais benevolentes, compreensivos, para sermos pessoas muito mais abertas ao perdão. E, de novo, perdão, benevolência e generosidade devem começar por nós, conosco. Nos perdoarmos, que não é uma tarefa simples e fácil. De ações, de atitudes, de discursos, de palavras que um dia já dissemos, muitas vezes lá atrás, ou recentemente, e que nos causa incômodo. Nos arrependemos. Será que não vale a pena deixar lá para trás e recomeçar? Provavelmente sim. Generosidade e bondade conosco pelas nossas limitações, mas sempre com esforço, de fato e real, de nos tornarmos melhores. Não apenas como uma desculpa. Eu sou assim, morrerei assim. Nós não morreremos. Então, como o nosso corpo físico, sim, ele, de uma certa forma, vai perecer, mas nosso espírito, nossa alma não. Então, o nosso pensamento nunca pode ser, ou não deve ser, ou não é o ideal que seja, de estagnação. Se eu sou assim, permanecerei assim, porque nada é permanente, tudo é mutável, tudo se transforma na natureza. E como somos parte da natureza, também nos transformamos. Que a nossa transformação, então, meus amigos, seja constante, frequente. Que a nossa transformação seja diária, ela seja para toda a nossa jornada, independente da nossa idade. E dentro dessa transformação moral, psíquica,
nós possamos usar dessas reflexões para ganhar ferramentas emocionais e não desistir. Não desistir do quê? Dessa constante transformação e evolução, de buscar sermos cada vez melhores. No momento que ganhamos a lucidez de que nós não evoluímos sozinhos, que possamos então nos colocar no lugar do outro, porque isso envolve sim a caridade, a verdadeira caridade. Que possamos, mais do que bens, nós possamos doar bens emocionais, não só físicos, materiais, mas bens emocionais, o nosso tempo, o nosso amor, a nossa simpatia, o nosso sorriso, a nossa bondade, o que há de melhor em nós. E lembrando, então, como último trecho dessa nossa reflexão, o livrinho, então, Renovando Atitudes, do Hamed, pelo nosso querido Francisco do Espírito Santo Neto, em que ele diz o seguinte: caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor e respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas. Amor e respeito para com todos. Amor e respeito para com as imperfeições alheias. Amor e respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. E possamos, então, a partir das reflexões, colocar no nosso dia a dia mais amor. E que a caridade seja uma extensão, que a generosidade, a bondade seja uma extensão e um resultado desse amor. Assim, então, possamos fazer a nossa prece final, pedindo ao Pai, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que essa amorosidade, ela nos invada, nos preencha, nos fortaleça. Esse amor divino, ele permeia a nossa alma e faça com que a nossa fé e a nossa esperança se fortaleça, nos dando todas as ferramentas emocionais necessárias para a nossa evolução. Novamente te agradecemos a oportunidade, Mestre amado. Nos inspira, nos intui, seja o guia, seja o farol da nossa estrada, iluminando os nossos passos. E que possamos, assim, com essa luz que cresce em nós, se solidifica em nós, possamos iluminar ao nosso redor, crescendo junto em comunhão com aqueles que fazem parte da nossa vida. Estejamos em paz e permaneçamos na doce paz de Jesus. Que assim seja.